Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao 37º dia dos nossos 40 dias, de reflexão. Estamos quase chegando ao fim, embora eu tenha até estendido aí um pouquinho o prazo dos 40 dias, que eram para terminar ao longo da quaresma. E a gente está avançando aqui a Semana Santa ainda em reflexão. O que, demonstra talvez a nossa não, vou dizer a minha dificuldade, em cumprir as promessas da forma como eu havia planejado. E por outro lado, demonstra também a necessidade da gente seguir o plano de Deus assim como Ele nos exige. E eu acredito plenamente que tem o dedinho dele, nisso. Eu, inclusive, tô aqui, vocês estão vendo que o cenário é diferente, eu tô longe de casa, tive dias bem corridos, antes do dia de hoje. E eu estou aqui porque a gente vai vivenciar um final de semana de Páscoa reunidos em família num retiro, que eu tenho certeza que Deus nos trouxe até aqui, como cada centímetro, da nossa jornada. Então, a reflexão do dia de hoje fala sobre a importância do testemunho da nossa vida com relação às experiências que a gente teve com Deus e como isso faz diferença na nossa vida. Eu tenho certeza, que na minha história tem, assim, uma sequência e como não dizer, toda a sequência, mas assim, houveram, grandes momentos em que sentir a presença de Deus foi essencial para que eu entendesse, eu justificasse as provações que eu estava vivendo na vida. Isso me transformou de uma maneira completa. E grandes transformações ainda têm acontecido graças a essa total entrega que eu tenho feito com relação ao amadurecimento espiritual. Como a maioria de vocês sabe, eu não sou nenhuma figura importante dentro de uma igreja específica, eu não sou conhecedora da Bíblia, mas eu posso dizer que eu sou amiga, filha de Deus, que eu sou íntima dele. E isso me faz perceber o quanto isso é uma graça enorme na minha vida e querer compartilhar com vocês um pouco dessa jornada que ela é, acima de tudo, pessoal, individual, mas eu acredito que muitas pessoas podem ter acesso através de nós, a essa maravilha que é ter proximidade com Deus. Diferente de você ter uma religião, de você seguir alguns rituais, você precisa desenvolver essa intimidade com Ele, e isso está intimamente relacionado com a sua identidade e o seu propósito de vida. Se você não tem uma boa relação com Deus, logo você tem dificuldade de entender quem você é e a que você veio. E aqui eu não só partilho essa minha história, como eu convido, cada um de vocês, através hoje, da leitura desse livro, mas já compartilhei através de outros projetos e tenho certeza que muitos outros virão, porque é essencial para o meu propósito que mais pessoas tenham acesso a Deus na sua intimidade, Isso faz a diferença. E o capítulo de hoje, inclusive, dizia assim, que a gente precisa aprender ao longo dessa jornada a amar os perdidos tanto quanto Deus os ama. Tanto a nossa história, ela é individualmente planejada, tem coisas que somente no detalhe da nossa vida vai fazer diferença. Que tipo de pessoas você vai atingir, como que essas pessoas vão acessar através da história essa intimidade com Deus, como a gente também entende, percebe e realiza que
não existe nenhuma vida que Deus tenha criado que não seja igualmente importante para Ele. Então, até eu gostei muito do exemplo, né, que é dado no livro, dizendo assim: imagine se depois, na eternidade, você encontrar alguém que você apresentou esse caminho, né, até Deus, e dizer assim: nossa, obrigada, né, estou aqui te encontrando aqui no céu porque você me apresentou esse caminho. E então, portanto, você garantiu o lugar dessa pessoa no céu. E não existe, né, um pai que fique mais satisfeito ao se reencontrar, né, com esses filhos que estão perdidos. Então, da mesma forma que Deus nos ama, Ele ama todos os outros filhos dele. É tão importante a gente encabeçar essa missão, né, de evangelizar e de, em especial, tocar o caminho das pessoas por essa experiência que a gente tem no dia a dia com Deus. Hoje, inclusive, eu vivenciei uma situação que eu estava naquela correria de viagem e um cliente, né, um possível cliente entrou em contato comigo e eu vi a pessoa uma vez só, muito rapidamente, talvez por menos de uma hora, e eu sempre faço questão, né, de exaltar os planos de Deus e como a gente se conecta com pessoas, né? Nada por acaso. E falei para ele, né, sobre o Deus Tino, sobre como Deus, inclusive, coloca, né, situações em que a gente precisa elaborar a paciência, precisa elaborar uma série de tantas outras habilidades, né, e valores cristãos ao longo das circunstâncias da nossa vida. E eu falei para ele, né, sobre isso, tipo, tudo é por Deus. E eu acredito que isso tenha criado uma conexão tão forte, né, tão substancial, que hoje ele me compartilhou, assim, vídeos do que estava acontecendo, das coisas dele que ele tá conquistando. Ele começou a me chamar de amiga, porque realmente, né, essas coisas de Deus, né? Quando você conecta com o filho dele e esses propósitos são cruzados, as coisas são muito fortes. Inclusive, essa nossa viagem, sabe? Eu vim para cá agradecendo muito a vida de várias pessoas que ao longo desse percurso eu cruzei e que me possibilitaram também tá indo viver essa experiência com a minha família, com o meu marido, que por hora eu também entendo que o propósito da minha vida esteja muito relacionado com isso, né? Como fortalecer famílias nesse mundo tão doido, né, que a gente tem vivido, em que isso já não tem sido mais um valor para as pessoas, né? Que na primeira oportunidade as pessoas se separam, os filhos ficam desamparados ou no meio, né, de toda essa situação. E eu tenho certeza que se não fosse pela fé, se não fosse por acreditar, né, como Deus nos transforma através das pessoas que estão ali no dia a dia, a gente não se manteria firme num propósito, inclusive no propósito da família, né? É tão importante a gente estar unido nesse mesmo desafio e diante desses mesmos valores, que eu atribuo com certeza a formação da minha família, ter cada filha do jeitinho que elas são, a Deus, né? Eu tenho certeza de que elas foram escolhidas a dedo para estar aqui dentro da minha casa, para me ensinarem sobre habilidades, sobre coisas muito específicas. Eu agradeço a Deus pela vida delas, né? E pela construção da minha família. Então, eu acredito muito que o meu propósito está relacionado com isso, e eu acredito muito que através do testemunho da nossa vida, a gente pode tocar novas vidas, né? Se não é nós, enquanto famílias, apresentar também, né, esse caminho de intimidade com Deus para os nossos filhos, como que eles vão adquirir isso? Pela vida de qual pessoa que eles vão ter acesso a isso? Então, que a gente também seja, né, condutor
história de amizade, de relação entre pai e filhos, de relação de filhos com o nosso divino Pai, porque o mundo precisa muito disso e precisa de cada um de nós. Fiquem todos com Deus. Vocês vão ter, ao longo de hoje e amanhã, uma enxurradinha de vídeos para a gente finalizar a sequência dos 40 dias nessa semana abençoada e santa, com muita proximidade com Deus. Recebam o meu abraço, né? E até breve. Com muito carinho, Simone.